Olá, aluno, olá, aluna, seja muito bem-vindo aqui à nossa disciplina de projetos para o marketing digital. Eu, professora Natália Voitas, estou aqui mais uma vez para que nós possamos aprofundar os conhecimentos, hoje conversando sobre as ferramentas do projeto digital. Então, hoje nós vamos aprofundar e conhecer mais ainda sobre os projetos para o marketing digital. Me apresentando novamente, sei que você já me conhece, mas eu sou a professora Natália Voitas. Sou formada em administração de empresas, tenho um MBA em e-commerce e também sou mestre em gestão. E hoje, mais uma vez, aqui para nós continuarmos os nossos conteúdos importantíssimos sobre projetos. Não é porque eu sou apaixonada por projetos, não. É porque eles são essenciais para você aplicar em uma organização, inclusive migrando para o marketing digital. Por que isso é importante? Por que esse papel da migração? Porque o marketing digital também é algo que traz muita inovação, inovador no mercado atual. Porque antes, muitas empresas estavam acostumadas com marketing mais tradicional, com o advento da tecnologia, a modernização também dos meios de comunicação e o advento da internet, nós migramos para também o marketing digital e esse mundo muito mais online, rápido, comunicativo, interativo, que eu também sou apaixonada e vivencio. Todos nós temos ali redes sociais e tudo mais, então nós vivenciamos, nós estamos imersos, inseridos dentro também aí do marketing digital. Os projetos aplicados tanto em empresas tradicionais, voltadas ali para o público cotidiano, do dia a dia, como também as empresas especializadas no digital, precisam de projetos, precisam da gestão dos projetos, precisam de projetos aplicados, projetos voltados para o marketing digital. E nós temos aqui algumas ferramentas que você pode aplicar e vai fazer tudo ficar, muito mais facilitado, de fácil visualização, de fácil entendimento, com muito mais organização, interação, comunicação entre os colaboradores e você e sua empresa só vão sair ganhando dinheiro, tempo, desgaste, acabou isso. Facilidade através de ferramentas. Aprenda as ferramentas, compreenda essas ferramentas e as aplique. Utilize na sua empresa, você vai ver as coisas mudando. Hoje nós temos bastante conteúdo porque eu quero que você entenda melhor cada uma dessas ferramentas. Então hoje a gente vai ter um conteúdo denso, importantíssimo, sobre 3 aí pérolas que a professora traz para você. É surpresa? Claro que não, vamos conhecer, olha só. Hoje nós vamos falar do que, profa? Já estamos na 3ª unidade de ensino, competência da unidade, conhecer ferramentas de marketing digital. Então hoje a gente vai compreender por que elas são forte aliadas ali para conduzir projetos, independente da metodologia que você escolher. Então, palavra-chave de hoje: gestão, projetos, Trello, que a gente vai conversar bastante, marketing e digital. Teleaula de hoje, ferramentas do nosso marketing digital. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa 3ª teleaula. E eu convido você a refletir. Por que as ferramentas nos ajudam na condução de um projeto? Porque elas fazem com que tudo seja ali facilitado, melhor compreendido por todos os envolvidos. E isso faz com que você ganhe muito tempo. E a gente sabe que tem 2 coisas que a gente não pode perder nessa vida: dinheiro e tempo. Qual é mais importante? O tempo. Dinheiro a gente dá um jeito, mas perder tempo, a gente não pode voltar 10 anos atrás, voltar à infância, voltar quando nós éramos crianças. O tempo só vai pra frente. Não desperdice o seu. Então, para isso, bora pra aula. Olha só, contextualizando, vamos conversar hoje sobre conceitos de ferramenta para gestão de projetos digital. Vamos conversar bastante sobre os conceitos do Trello, do Asana e também do Gira. Todas essas ferramentas sensacionais, maravilhosas, super inovadoras, que estão sendo muito utilizadas em grandes empresas voltadas para o marketing digital. A profa vai trazer aqui para você conhecer e entender melhor como elas funcionam. Se você achar em algum momento que elas parecem ser muito simplistas, é o que eu sempre digo: o segredo está no simples. Difícil é fazer o simples. Vamos nessa? Ferramenta de gestão do marketing digital. A gente vai começar com esse título porque é importante conhecer essas ferramentas que auxiliam o marketing digital, auxiliam a gestão dos projetos dentro do mesmo. E para isso eu te convido ao quadro. Olha só,
Ferramentas de gestão. Vamos começar aqui pelo Trello. O Trello é uma ferramenta muito famosa e tem se tornado aí uma das queridinhas. Vamos conhecer melhor a origem dela? O Trello foi desenvolvido pela empresa de tecnologia Fog Creek Software, que em 2018 mudou o nome para Glitch. Ela foi criada pelo Joel e pelo Michael, lá em Nova York no ano de 2000. Então, o Trellis, como ele era inicialmente chamado, ele era uma solução voltada para a organização e gestão dos projetos. Então, a proposta inicial lá da Fog Creek era organizar os projetos em quadros, em frames, em boards, que eles chamam. E as tarefas eram representadas por cartões, cards que eram inseridos aí nestes quadros, cartõezinhos, até mesmo aqueles papeizinhos autocolantes que eram inseridos nestes quadros. Então, por exemplo, se você vê a palavra quadro e você vê board, é a mesma coisa. Se você vê cartões e se você vê utilizando cards, é a mesma coisa. Muitas vezes no marketing digital a gente utiliza muito termos estrangeiros, mas não se assuste, são referentes aos quadros e aos cartões. Resolvido o problema. Continuando. Olha só, o design de serviço da ferramenta trazia um conceito inicial, e o conceito central do Trello, pessoal, era o método de gestão desenvolvido pela montadora japonesa Toyota há mais de meio século, o famosíssimo Kanban. Olha o rostinho do Kanban. O Kanban deixava as tarefas aqui todas definidas, descritas com facilidade. O que isso significava? Significava que todos sabiam que a fazer tinha a tarefa 1, 2 e 3. E a fazer hoje? Hoje nós temos a tarefa 1, a tarefa 2, a tarefa 4 para ser realizada. O que está em progresso? A 1, a 2 e a 3. O que já está quase terminando? Tarefa 4. Um exemplo. Esse era o Kanban. Professor, por que ele é tão utilizado? Por que falam tanto do Kanban? Porque ele facilita, ele deixa tudo muito mais enxuto, muito mais claro. Você bate o olho nesse quadro e você vê o que tem que acontecer em cada um desses quadros, né, desses boards. O que acontece? Cada um deles tem que ser preenchido. Que atividade que nós temos para fazer hoje? Hoje a gente tem que comprar os materiais, os ingredientes para a gente fazer a torta de frango que nós vamos vender. O que você está fazendo agora? Eu estou manipulando, estou lavando os ingredientes, eu estou cozinhando, estou fazendo a massa da torta. Então isso está em andamento. E você vai alinhando ali dentro do Kanban. Coisas simples como fazer uma torta para venda, ou então coisas mais complexas como mexer em um maquinário alemão, caríssimo, de difícil acesso. Você foi, buscou as peças, buscou uma pessoa especializada que falasse alemão, está ali acompanhando o trabalho, isso está sendo feito, realizado, você está respeitando o orçamento da empresa. Então você pensa, professor, então do simples ao difícil, do simples ao complexo, eu posso usar essas ferramentas? Deve, beleza? Continuando. Vimos o rostinho do Kanban, vamos continuar aprendendo sobre o Trello. Olha só então, aqui, pensando no nosso Trello, o Trellis se transformou então no Trello. O que inicialmente ele tinha o nome ali de Trellis, né? O nome inicial dele, ele se desenvolveu e em 2011 passou a ter a nomenclatura Trello, que é que nós conhecemos e que utilizamos hoje. E foi apresentado ao mercado numa conferência de startups de tecnologia, foi a TechCrunch Disrupt, ali trazida pelo Patel de 2020, nosso autor aqui. Então o Trello ele representa essa automatização do sistema Kanban. Deixa tudo muito mais específico, põe isso num sistema, as pessoas podem interagir e incrementa, que demarcam aí a evolução do modelo original, porque o que era antes feito em quadros, agora são quadros digitais, e o Trello trouxe aí como base o Kanban para poder se desenvolver e trazer essa facilidade provinda dos quadros. Retomando mais um conceito, então ele tem funcionalidades, atalhos, power-ups, que são aqueles recursos que permitem integrar a ferramenta com outras ferramentas ou melhorar a função dela, maximizar a função dela. Então, segundo Grace, o Trello, a funcionalidade do Trello permite que você faça tudo em um cartão, tudo em um card ali. Desde um arquivamento até um deslocamento, uma mudança de informação, de local dessa informação, e pode alterar membros, pessoas que entram, pessoas que saem, etiquetas de andamento no Trello, tudo ali apenas pressionando uma tecla. Então essa facilidade que o Trello traz, por ser um sistema, essa pessoa que
foi desligado, opa, vamos trocar o nome. Então a gente já faz rapidinho, já deixa todo mundo ciente ali que agora tal pessoa está guiando, liderando. Então o Trello traz essa facilidade de saber quem, como, quando, onde, qual é o andamento, quando a gente vai terminar isso, tudo bem esclarecido num sistema onde as pessoas ali podem enxergar tanto os quadros, os boards, quanto os cartões, os cards. Retomando. Então, recentemente, o Trello se uniu ao Atlassian, que é a mesma empresa de tecnologia que desenvolveu aí uma ferramenta mais robusta para a gestão de projetos ágeis, que é o Gira. Muitas empresas chamam de Jira, mas você pode também chamar nesse momento de Gira, o Gira. Gira. Como que é o nome? Gira. Problema nenhum. Trello, Gira e depois a gente vai conhecer o Asana. Então, nesse momento, temos aqui também uma evolução dessa contextualização. Retomando ao quadro, olha só. Conhecendo o Trello. Olha o rostinho aqui do Trello, a página inicial, né, o front-end, o rostinho ali que você vai ter para conhecer o Trello. Então, como qualquer ferramenta, o Trello ele vai apresentar uma série de funcionalidades que ele vai oferecer. E a sua configuração vai depender das especificidades do projeto que você está envolvido, porque a gente sabe que nenhum projeto é igual ao outro. Então, aqui no quadro, a gente tem aquilo que tem que ser a fazer, em andamento e concluído. E as pessoas aqui envolvidas neste título do projeto, lançamento comercial. Então, a fazer, a gente tem contratar um contador, solicitar o empréstimo em andamento, criar a página do Face, site, logotipo, aluguel do escritório e concluído, abrir uma conta bancária, elaborar um plano de negócios. Tudo ali está bem descrito no Trello. Então, você tem o board ali, né? O quadro, e ali tem vários cartõezinhos digitais, várias sinalizações, o que tem a fazer e o que eu preciso fazer. O que está em andamento, o que está ali já andando e o que está concluído, bem bonitinho ali os cards. Simples, clean, limpo. Isso facilita a nossa vida. Porque se a gente for pensar com muita intensidade, muita bagunça, já basta o dia a dia que a gente tem que apagar um monte de incêndio. Então vamos facilitar. Continuando. Conhecendo então o Trello. Uma vez tendo se cadastrado na ferramenta, você vai encontrar um quadro em branco flexível para você configurar de inúmeras maneiras. Então ali você vai ter o dashboard, que é essa página que a gente viu há pouco. E ele vai ter um trabalho eficaz, bem preciso antes da sua configuração. Então você tem que ter ciência, tem que conhecer os processos ali ao tipo do projeto que vai ser gerido. Então você tem que conhecer também a personalização dos fluxos de trabalho, quem vai ser responsável pelo quê, cada funcionalidade. Então você tem que pensar no processo de gestão antes de configurá-lo para saber o que vai acontecer. Então aqui a gente consegue ver como você pode mudar cada um dos cards. Então, você pode mudar a lista deles. Você pode criar o quadro, o board aqui no caso, dentro desse dashboard. E aqui você vai ter o que? Listinhas. Olha aqui uma listinha. Que bonitinha do andamento. E os cartõezinhos aqui, ó. Criar logotipo, assinar o aluguel do escritório. E você pode mudar, porque são pilares dessa ferramenta, a facilidade. Então aqui, por exemplo, estava em andamento, cria site. Foi concluído. Opa, vamos mudar aqui então para a listinha aqui deste nosso outro cartão. E esse é o nosso Trello, super clean, super ótimo e útil para as organizações. Funcionalidades do Trello. Esta ferramenta que nos traz tanta facilidade em compreender o que está acontecendo dentro de uma organização, desde aquilo que está dando início às suas atividades, aquilo que já está em andamento, aquilo que já está concluído. É importante sempre ter essas ferramentas importantes que auxiliam aí os projetos dentro do marketing digital, como é o Trello. O Trello traz muita facilidade porque ele é muito limpo, ele é muito clean. Quando você visualiza o layout dele inicial, você pode verificar que cada um ali dos seus quadros, dos seus boards, eles são muito bem listadinhos ali nos cartões, cada listinha bem bonitinha com os seus cards, e isso você pode trocar, você pode mesclar, misturar de acordo com o andamento do projeto, que nós sabemos que cada projeto é único. Então a gente tem que deixar isso muito bem
customizada de acordo com o seu projeto. Então, para aprendermos mais ao quadro, olha só, funcionalidades aqui do Trello que a profa traz para você neste contexto. Então, para a gente entender melhor, olha só. Primeiro a gente tem que entender que o Trello ele tem aqui os quadros dele, que são os boards. Nesses quadros vão ter a utilização de template dos quadros e você pode arrastar ali numa navegação horizontal para onde você achar mais de acordo com o momento do projeto. Em andamento, concluído, se aquilo já está pronto. Então a gente tem que cuidar disso e monitorar o nosso projeto. E as listinhas. Você vai ali dentro de cada quadro criar o quê? Criar uma lista. Por que a gente utiliza essa lista, profa? Porque essa lista ela pode ser organizada em colunas. Então, por exemplo, você tem ali o quadro do em andamento, por exemplo. Então, você cria aqui a sua listinha. Tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Vai criando vários cartõezinhos, cards aqui. Esse é um card. Esse aqui é outro card com mais coisas para eu fazer. Isso constrói automaticamente uma listinha muito bem desenvolvida. Essa listinha ela é eficiente. Então, essas listas elas são formadas em colunas, não é mesmo? Aqui a gente tem, né, dentro do nosso cartão uma coluninha que foi construída e cada uma tem uma nomenclatura diferente, corresponde a uma etapa do processo. Nesse caso, a etapa de em andamento, o que permite que a gente acompanhe de forma visual o seu andamento por todos os envolvidos. Prof, o que isso quer dizer? Quer dizer que vai estar lá no dashboard, lá naquele quadro grandão, lá naquele board, eu vou ver o quê? Eu vou ver cada um das etapas, por exemplo, em andamento, finalizado, e eu vou ver que tem uma listinha ali com várias atividades, vários cards, vários cartõezinhos que vão formar uma coluna ali. Falar, essa parte aqui é de andamento, então isso daqui é o que está acontecendo agora, o que está sendo realizado. Eu vou lá lendo cada um. Pagar o aluguel, fazer as páginas nas redes sociais, conversar aqui, ter reuniões semanais com os colaboradores, isso está em andamento. Eu bato o olho ali e vejo, por isso que ele é visual, por isso que ele é claro, eu tenho todo o acesso, não só eu, mas também todos os colaboradores que estão trabalhando ali comigo, certo? Para ficar bem claro. Vamos conhecer mais algumas? Olha, mais funcionalidade do Trello. Os cartões, os cards, que a gente pode adicionar em cartões, uma listinha de tarefas a ser realizada. A gente pode pensar que em cada cartão é possível descrever o objetivo da tarefa, ou deixar o título da tarefa, ou inserir os membros ligados, especificar uma data para a gente entregar, porque é importante sempre ter uma data de entrega nos projetos. Então aqui, baixa o gestor de projeto em você e você vai detalhar. Eu posso ter etiqueta colorida para classificar, por exemplo, quando dá início, eu coloco o vermelho. Quando está em andamento, amarelo. Terminou, eu ponho verde. Não preciso mais me preocupar com aquilo. Você pode criar a etiqueta colorida que mais se adequa. Criar um checklist, fazer comentários que sejam ali construtivos, inserir anexos importantes, como um relatório, como um levantamento de valores. Escolher uma capa ilustrativa para demonstrar que aquele projeto é daquele tema. Conectar outros power-ups, mover cartão entre as listas, o que foi já terminado já pode mudar ali para o concluído, copiar, criar modelo, acompanhar, arquivar, compartilhar, e aí você se diverte nas funcionalidades do Trello. Ele também tem integração com Box, Google Drive, Dropbox, OneDrive. Professora, para que tudo isso? Porque a gente tem que ter carinho pelas ferramentas, ter amor pelo nosso trabalho. O que a gente faz? Salva. Pelo amor de Deus, salva numa nuvem, pendrive se couber, né, todo aquele aparato de dados. Geralmente a gente pode fazer aí, salvar numa nuvem, que eu acho mais viável, ou em algum drive, enfim, ter amor pelo nosso trabalho, né? Então salve, não se esquece. Continuando. Facilidade para inserir foto ou vídeo no nosso Trello, você pode fazer upload facilmente, atribuir o responsável da tarefa, direcionar mensagens aos participantes que sejam pertinentes, utilizando arroba antes do nome, responder ali os comentários pelo Android Wear, exibir os cartões em calendário para você saber as datas de todas as entregas e reuniões, possibilidade de avaliar os cartões simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, facilita muito,
e além de outras funcionalidades. Como que, profa? Como? Automação do fluxo de trabalho com o Butler, que é uma associação aí que ajuda na funcionalidade do Trello, uma atualização offline na sincronização daquilo que você já fez, recebimento das notificações, que você sabe o que está acontecendo, que estão mexendo lá. E olha só, aqui é onde você começa a construir uma tarefa na funcionalidade do Trello, você vai colocando o seu checklist, as atividades, quem vai ser responsável, e vai aqui colocando todas essas características e informações no Trello. Então, para configurar, como que a gente faz? A gente vai criar um quadro, que é um board, e na versão gratuita você pode criar até 10. Então, dê o nome ali de cada quadro com o projetinho que você quer personalizar, coloca uma foto e as cores mais adequadas. Inclua aí nesse quadro a descrição do seu projeto, especifique os membros que vão ser permitidos, caso seja um projeto colaborativo, coloque quem vai estar envolvido ali. As listas serão organizadas em colunas ou uma ao lado da outra, você decide o que facilitar para você. Adicione os cards, que vão corresponder ali a cada tarefinha do projeto, põe em forma de listinha para ficar bem claro. Configure os cartões e pronto, comece o seu projeto. E olha só como fica o rostinho dele. Você criou aqui, dentro do seu board, do quadro total, vários cards aqui, vários cartõezinhos com as atividades listadas em forma de coluna. Então, a gente tinha o que? O dashboard inicial. Você criou cada um dos seus boards importantes e criou dentro deles os cards. Criou as suas listinhas de maneira em forma de coluna. Então, você tem o template do sprint, backlog, o que vai ser utilizado, o sprint do backlog, em progresso, o backlog tem as listas ali das atividades que a gente tem que executar, o sprint de tal data, as reuniões, os envolvidos, colocou títulos aqui importantes, não esquece de salvar e vai ser feliz utilizando as funcionalidades da nossa ferramenta Trello. Ferramenta de projetos voltada aos projetos digitais. Agora eu apresento para você o Asana. Professora, Asana, sim, muitas pessoas chamam de Asana, então fique à vontade. Asana, Asana, muitas vezes a gente vê nas formações ele dito como Asana. Então, fique à vontade para a gente ter essa nomenclatura bem definida. Eu prefiro utilizar o Asana, ok? Então, vamos startar? Vamos lá? Olha só, o Asana. O que é isso, professor? Que nome diferente é esse? Fique tranquilo, é uma ferramenta e ela quebra um galhão e a gente vai começar a aprender e compreender melhor como ela funciona e é agora. Olha só, perdão, o Asana, ele é uma das ferramentas de gestão mais populares do mundo, assim como o Trello, assim como o Gira. Ele foi criado em 2008 lá em São Francisco, nos Estados Unidos, pelo Dustin Moskovitz e o Justin Rosenstein. Diferente, né? O Moskovitz e o Rosenstein. Então, o primeiro, o Moskovitz, ele foi cofundador do Face e o último engenheiro do Google e Face. Ou seja, ele tem ali categoria, ele sabia que isso ia facilitar porque ele já estava muito envolvido com a digitalização das coisas, com a internet das coisas, com a importância daquilo na vida das pessoas. Então ele sabia que o Asana viria para facilitar. Continuando, temos aqui então que o objetivo dos dois, tanto do Moskovitz quanto do Rosenstein, era o quê? Desenvolver um aplicativo para resolver problema. Que problema, profa? Os problemas inerentes ali à gestão de projetos e aumentar, maximizar a produtividade das equipes que estariam envolvidas, então, nestes projetos. Segundo Oliveira aqui. Então, hoje, o Asana, ele deixa clara a sua missão, que é ajudar a humanidade a prosperar ao possibilitar que as equipes ao redor do mundo trabalhem juntas com facilidade. Ai, prof, isso pode fazer o mundo melhor, melhorar a humanidade? Eu te garanto que sim. Lidar com pessoas nem sempre é fácil. Conversar com pessoas, ter pessoas com ideias divergentes das nossas, pode ter momentos ali de dificuldade, mas tendo ali comunicação, respeito sempre e assertividade na nossa fala e como nós nos colocamos dentro de uma opinião, as coisas podem facilitar e muito. O Asana, essa ferramenta,
nos ajuda a facilitar como as ideias vão ser formadas, construídas e um projeto será gerido através dessa ferramenta com a colaboração de várias pessoas que estão ali envolvidas neste projeto. Então, de fato, ter uma facilidade para colocar ideias, para colocar objetivos, estratégias a serem seguidas e facilitar para uma organização alcançar o seu objetivo, com certeza ajude muito a humanidade. Porque não só as empresas crescem e alcançam seus objetivos, mas também as pessoas, os colaboradores que estão por trás aí de todo o avanço. As pessoas são fontes cruciais e são chave para que a inovação possa existir. Então, sim, a gente tem que pensar em formas que vão valorizar a comunicação. Profa, mas a gente está falando de digital, não tem nada a ver com a comunicação. Não pense assim, não pense que a comunicação só existe aqui na fala, no momento presencial. Não, a comunicação existe aqui também, em momentos que nós estamos à distância, mas que nós estamos nos comunicando, que a professora conversa com você. Então é importante ter essa comunicação importante, assertiva, condizente também para o mundo digital e também para a gestão de projetos. Por isso que as ferramentas têm que ter facilidade para todos poderem se expressar, colocar, adicionar informações e deixar tudo muito mais claro, conciso. Para quem chegou ali agora, como que está o andamento? Bate o olho ali no Asana. Ah, entendi. Já sei o andamento, já sei o que foi concluído, já sei o que eu tenho para entregar. Então, bora trabalhar. Seguindo aqui, a ferramenta Asana apresenta funcionalidades que contribuem diretamente para o gestor vencer estes desafios. É crucial aí esta ajuda da ferramenta Asana. Então a ferramenta ela vai facilitar a organização de uma lista de tarefas de uma equipe, até mesmo do backlog, permitindo maior controle, maior produtividade, sendo isso traz o equilíbrio entre o cumprimento dos prazos e a eficiência agregada ali na realização do trabalho por cada um dos envolvidos. E como será que isso funciona? Olha só. Na sua macroestrutura do Asana, nós vamos destacar a possibilidade de organizar as tarefas também em listas e quadros. E vamos designar o que? O responsável, por exemplo, aqui a responsável sou eu, a Natália, vou pôr Nath, viu, pessoal? E o prazo estipulado? Ela tem 15 dias. 15 dias que é a data tal. Então, ela tem que entregar nessa data. E eu preciso acompanhar isso por um calendário ou cronograma que vai estar ali à disposição também na plataforma Asana. Então, pode-se afirmar que essa ferramenta segue a lógica também pensando no Kanban, que deu a base aí desse pensamento clean, limpo, de eficiência, que é um sistema de gestão criado lá na Toyota que maximiza a produtividade, elimina o desperdício e a perda de tempo, que a gente sabe que ninguém está com tempo para perder. Então aqui a gente tem um rostinho do Asana, dessa ferramenta importante que nós estamos compreendendo. Então, essa ferramenta pode ser utilizada tanto para projetos baseados em metodologias tradicionais, como nas mais inovadoras, baseadas nas metodologias ágeis, nas metodologias Lean. Então, no caso dos primeiros, na tradicional, facilita a gestão por meio do cronograma em cascata facilmente ajustável. A metodologia ágil facilita porque todos estão ali envolvidos, alimentando dados daquela plataforma, sabendo o que está acontecendo, sabendo do andamento desse projeto e dando ali grande continuidade para ele. Mesmo se estiverem trabalhando na mesma cidade, se estiverem trabalhando em locais separados, diferentes, muitas vezes grandes empresas utilizam, por exemplo, a pessoa está no Brasil respondendo, outra está em Londres respondendo na Inglaterra, ou seja, muita interatividade, muita facilidade, é provento do evento tecnológico. Voltando aqui para entender melhor o rostinho da Asana, então a gente, por exemplo, põe o nome do nosso projeto, põe aqui cada uma das nossas atividades em lista, esse formato em cascata, sabe aqui as datas que nós temos, legal, os envolvidos, quem é o administrador aqui, quais atividades aqui estão atrasadas, quais estão concluídas, quais estão em andamento. Então aqui a gente tem mais uma ferramenta para facilitar o mundo atual.
como trazer as funcionalidades, ferramentas voltadas para o marketing digital para o mundo atual, para o nosso cotidiano, nossa vivência dentro de uma organização, ou nossa vida pessoal, que temos também nossos projetos pessoais. Será que eu utilizar ferramentas de auxílio aos projetos também na minha vida? Com certeza. Inclusive, as organizações também, só pode como deve, e também organizações com alto nível de inovação voltadas ao marketing digital pode e deve aplicar ferramentas como as que facilitam muito a vida cotidiana, a correria, a intenção acerca das atividades de um projeto, o andamento daquilo. É muito mais fácil de visualizar se for um quadro, né? Um board bem claro para todos entenderem o que está acontecendo, as datas, responsáveis, as entregas, as funcionalidades que cada uma dessas ferramentas tem. Como eu trago isso para o meu dia a dia? Olha, tipo, que eu tenho que esclarecer. Então, vamos lá. Então, um exemplo aqui para você entender melhor as nossas atividades. Vamos lá. Então, nesse texto, nós temos que algo aqui que assumiu o cargo de gerente de projeto agência digital full service, você ali encarou, não é mesmo, um desafio, que é criar um novo modelo de gestão para resolver problemas. Quais problemas? Falhas de comunicação entre os times, falta de produtividade, falta de eficiência, atraso nos projetos, como lidar com isso? E aí a gente pode pensar, isso acontece muito? Acontece. E muitas vezes acontece da dificuldade das pessoas em comunicar. Então, utilizando ferramentas voltadas para os projetos, para o marketing digital, nós temos aquela plataforma atentada. As pessoas vão se comunicando, você vai sabendo o que está acontecendo, o que está deixando de acontecer. Então, é facilidade de você ver a sua atividade, a sua data de entrega, que as pessoas tenham naquilo e façam de forma eficiente. Então, elas são mais produtivas, trabalham com mais eficiência, sabem o que a atividade delas é importante naquele tudo, toda aquela equipe, o porquê ela está lá, o que o papel dela é crucial. Então, isso facilita as pessoas se comuniquem de maneira rápida, clara, objetiva e que projetos possam ali atender os objetivos da organização e ser terminado a tempo, respeitando ali o limite temporal cuidado. Nós sabemos que o projeto ele é algo e ele é algo que possui temporalidade. Então ele tem começo, meio e fim. A gente entrega algo. Beleza? Continuando na atividade. Olha, você sabia que o modelo de cronograma em cascata, tendo essa dinâmica, não estava funcionando ali. Então, por onde você deve começar? Porque a cascata aqui, morando, fala para o chefe, fala para o supervisor, fala para o diretor do setor, fala para o colaborador e daí faz reunião para todos estarem cientes. Demorava, perde tempo. Ora, por onde começar? Havia então um caso prático a ser resolvido, ou seja, a gestão do projeto que acabava ali de ser fechado pela agência tinha o objetivo de reposicionar um programa de educação financeira. Esse é o projeto aí que a agência estava defendendo, estava buscando atender um cliente. O que a gente vai fazer aqui? Nesse momento, havia 6 serviços diferentes contratados pelo cliente. Então tinha planejamento estratégico, nova identidade visual, desenvolvimento de site, desenvolvimento de aplicativo para dispositivos móveis, desculpa, a professora confundiu, dispositivos móveis e, pelas minhas contas, 5º, criação de vídeo manifesto e 6º, campanha de lançamento. Como organizar serviços, como organizar suas respectivas atividades e profissionais envolvidos. Como assim? O que a gente vai fazer? A gente tem atividades para cumprir. Eu preciso de uma equipe trabalhando nisso para atender o meu cliente que está aqui com um programa de educação financeira. Como que eu faço isso? Vamos utilizar a ferramenta que vai auxiliar os projetos voltados para o marketing digital, porque eu preciso de eficiência, rapidez, produtividade e trabalho em grupo. Continuando então, a gente tem que pensar da seguinte maneira: se o modelo tradicional não funcionou, então eu tenho que apresentar um outro modelo que não seja tão complexo, que seja simples. A resposta geralmente está no simples.
que permita a interação entre os profissionais, intercâmbio de conhecimentos e transparência no processo. E isso foi o que você pensou ali para solucionar. E você então pensou em testar o Trello. Você sabia que era possível configurá-lo de diferentes formas e viu uma ali que mais se adequava ao escopo do seu projeto, voltado ali pensando no cliente, e você seguiu os seguintes passos. Primeiro, criou uma conta gratuita no Trello, olha só, você ainda economizou. Nesse momento, você viu que o objetivo era testar esse novo modelo de gestão e você viu que não era necessário ali nesse primeiro momento contratar uma versão mais avançada e paga. Você viu que o básico poderia ser um bom teste. Segundo, você criou um quadro com o nome do cliente do programa e voltando ali para o foco no projeto. Terceiro, você criou uma lista para cada um dos serviços contratados pelo cliente, todos os 6 ali que ele precisava. Cada lista você cadastrou as tarefas relacionadas ao serviço que ele queria. Então, em cada tarefa, você designou o responsável e criou etiqueta para documentar o estágio, ou seja, a etapa que aquela atividade se encontrava. Então, cinza você colocou a fazer, que foi designada por você para o time. Azul você colocou a fazer no dia, que você também colocou para uma equipe com o responsável. O lilás é o em progresso, a ser adicionado pelo responsável ali pela execução dessa atividade. Laranja é o realizado, o feito, que o responsável também vai ali alimentar e colocar lá na plataforma. O amarelo, em validação, que você iria ser ali quem monitoraria e verificaria tudo. O verde, concluído, que também colocaria para mostrar que todos estavam fazendo sua parte, que estava tudo em andamento, tudo bem claro, colorido, datas com respeitando as vontades do cliente e facilitando a vida dessa agência. Como? Utilizando as funcionalidades da ferramenta Trello. Vamos utilizar um momento de interação? Lembrando sempre, caso você tenha dúvidas, mande, a professora está atenta aqui ao nosso chat junto com o tutor André. Estou aqui sempre acompanhando e vendo tudo o que está acontecendo. Então aproveita para participar e também traga aqui a sua reflexão nesse momento de interação. Olha só. Por que a ferramenta Trello é tão utilizada na atualidade? Vou deixar um minutinho para você refletir e já já eu retorno. Participe! Por que então a ferramenta Trello é tão utilizada na atualidade? Por trazer facilidade frente aos meios digitais e constantes que nós vivenciamos. Facilita a organização de um projeto, a interação entre os colaboradores, deixa tudo muito mais claro, esclarecido e facilita aí para que tudo seja salvo num quadro, num board, que todos tenham acesso e que você pode salvar tranquilamente, apresentar sempre que necessário, acompanhando o andamento desse projeto com muita organização e também credibilidade.
como configurar a ferramenta Asana, que é muitas vezes utilizada dentro dos projetos voltados ao marketing digital. O que eu posso fazer para configurar, para entender melhor e para conseguir aplicar estes conhecimentos em um projeto que eu estou montando, que eu estou vivenciando? São esses aspectos que a gente vai entender melhor e é já, olha só. Aqui nós temos como, então, dar início e configurar o Asana. O que a gente vai fazer, profa? Como que isso vai funcionar? Então, para a gente poder configurar esta ferramenta, nós temos que, inicialmente, dar aqui todas as contribuições necessárias e base para ela. Então, essa ferramenta ela oferece muita flexibilidade para a gente configurar aquilo que é necessário no nosso projeto. Então, nós vamos atender diversas metodologias de gestão, desde as tradicionais, as voltadas para o ágil, para o lean. Por quê, profa? Porque essa ferramenta você pode utilizar em qualquer tipo de projeto. E a gente sabe que um projeto, ele é algo único, então ele é muito específico. Tem projetos voltados para grandes obras, por exemplo, como por exemplo, asfaltar rodovias, fazer uma ponte que liga um continente a outro. Você pode utilizar ferramentas de projeto como o Asana. Claro, você vai ter que detalhar dados muito mais complexos e diferenciados, anexar ferramentas importantes, por exemplo, para os engenheiros. Da mesma maneira que você pode utilizar para uma pessoa que acabou de abrir uma MEI, microempreendedor individual, e está buscando ali vender bolsas que ele ou ela mesmo fabrica. E você pode usar o Asana aqui também? Pode. Cada projeto é um projeto, desde vender uma bolsa até construir uma ponte que vai ligar continentes. São, claro, complexidades diferentes, mas são projetos. E cada projeto é único e você pode utilizar, use e abuse dessas ferramentas. Te garanto que não vai se arrepender. Vamos continuar? Vamos aprender a configurar o Asana. Então, se a ferramenta, se você estiver lá utilizando os quadros e as listas e não for bem configurado isso, pode complicar mais do que ajudar na gestão dos seus projetos. Por quê? Porque vai ter informação errada e você vai estar se baseando em informações incorretas. E agora, por onde começar? Então, a gente tem aqui um passo a passo para você entender como isso deve acontecer. Então, vamos lá. Entender como configurar essa ferramenta e partir para usá-la. Primeiro, a gente vai cadastrar e testar a versão Basic ou para um Trial nas versões pagas. Ou seja, você vai ter ali uma possibilidade de utilizar seu pagamento por um tempo pré-determinado. Claro, você vai fazer como se fosse uma olhadinha, uma visita ali para entender como é a versão paga. E você pode utilizar o Basic numa versão gratuita e testar, ver se adequa a você e a sua necessidade, não é verdade? É assim que a gente descobre o que é melhor para a nossa empresa, para a nossa vida, para o nosso futuro. Então vamos aí ver se essa ferramenta vale a pena. Continuando, fez lá seu cadastro, tá tudo bonitinho. Quero utilizar aqui, professor, e conhecer mais o Asana. Então bora! Segundo passo, vamos criar um projetinho. Crie um projeto em branco ou escolha ali um modelo que já está pronto e já está disponível, um layout ali já disponível, se for ali o mais adequado e mais fácil para você customizar. E existem modelos para as 10 áreas distintas. Então você pode ter um projeto de marketing, marketing digital, um projeto para um produto novo, um serviço, um projeto para um design, para o setor de operações, o setor comercial de vendas, sucesso do cliente, relacionamento com o meu cliente, até mesmo CRM, né? A gestão de relacionamento com os clientes, recursos humanos, RH, TI e também engenharia e o interdisciplinar, que pode se aplicar a demais áreas. Logo, no caso a minha, né? Já iria fazer um projetinho voltado para educação. Ou seja, em marketing, você pode encontrar 13 modelos na versão Basic, que é aquilo que a gente vai querer explorar, né? Entre os quais nós temos estratégia de marketing, calendário para mídia social e gerenciamento de campanha, que é muito útil para uma agência de marketing. Em produto, você vai poder encontrar modelos para gestão de um projeto ágil, Lean, baseados numa metodologia como o Scrum, não é mesmo? E os sprints do nosso Scrum, dessa ferramenta que nós temos aqui, que é o que dá andamento e entrega do nosso Scrum através dos seus sprints. E também seguir os modelos apresentados aí que podem facilitar bastante a configuração do seu projeto. Ou seja, o projeto ele é seu. Professor, eu sei que ele é meu.
Eu só estou dizendo isso para você entender que você não precisa copiar ninguém. E você não precisa achar que o seu está errado. Você tem que fazer aquilo que está de acordo com a sua empresa, com a sua organização, com o seu projeto, colocando informações verídicas e verdadeiras. Só assim a sua configuração do Asana vai estar correta, porque ela vai estar baseada na sua realidade. E aí que acontece toda a mágica. Onde a mágica acontece? No mundo real. Por isso que a gente tem que aprender e aplicar. Não tem segredo. Vamos lá? Olha só aqui, para a gente criar então um calendário das mídias sociais. Então a gente criou aqui o calendário das redes sociais. Então a gente vai poder colocar as nossas ideias nesses quadros, os agendamentos da semana, para a próxima semana, que eu tenho que entregar o mês e que ainda não foi agendado e é importante. Então eu tenho que colocar aquilo que a minha empresa deve seguir. Um exemplo, então, do modelo para o planejamento via sprint, ou seja, ciclos que eu tenho que dar finalidade para começar um outro e para ter esse andamento. Então, eu posso ter aqui as minhas atividades a fazer no backlog. Instruções para usar esse modelo. Então, eu tenho que fazer essa leitura, eu tenho que ver aqui o que vai ser prioridade, qual é o design que está ali no progresso, que é lançar o recurso de calendário atualizado. Então, é isso que eu tenho que fazer, importância média, o que vou desenvolver e o que já está pronto. Então aqui eu tenho também um planejamento de sprint, vendo aqui o que tem que ser feito e o que ainda está em andamento ou terminado. Então, no terceiro ponto que nós temos para configurar o Asana, com o modelo ou sem, você vai deparar com 8 links de navegação horizontal na parte ali superior, que nós temos no caso aqui, ó, lista, quadro, cronograma, calendário, progresso, formulário, mais alguns aqui. Progresso, formulário, temos ali no mais, conversas e arquivos, que você pode também colocar arquivos, colocar leituras, colocar demonstrativo de resultado, enfim. Então você vai se concentrar nos dois primeiros, lista e quadro, que aí você vai construir ali o seu modelo de projetivo. Então vão ser as formas diferentes de visualização das tarefas. Então, na lista vão aparecer ali as tarefas organizadas em lista e no segundo em quadro. Muito simples, por quê? Porque é claro, é eficiente por ser simples. E nós vamos recomendar começar pelos quadros aí para você entender melhor os estágios do projeto. E na quarta etapa, nós vamos cadastrar as tarefas inerentes a cada uma delas e atrelar a elas os responsáveis, o prazo de execução, descrição, subtarefa, vai ali detalhar, trocar mensagem com os membros da equipe, isso é ótimo para comunicação, vai especificar tudo por meio de uma etiqueta, por meio de uma cor e a prioridade de cada uma dentro ali do projeto. Tudo vai ficar concentrado no mesmo espaço e poderá ser visualizado por todos os envolvidos de uma maneira bem transparente, como esta daqui, que é quando você vai começar o seu projeto, dar o nome do seu projeto e startar. Coloca as tarefas, coloca quem vai ser o responsável, a data de entrega, adiciona as tarefas importantes, nomeia, faz o detalhamento, adiciona uma seção importante ou uma leitura. O projeto é seu, divirta-se, aplique e veja os benefícios acontecerem. Ferramentas de projetos digitais. E agora a gente vai conhecer mais uma ferramenta que nós chamamos de Gira. Muitas vezes você vai ver, né, pessoas de língua inglesa falando Jira, mas Brasil, Gira, todo mundo vai entender tranquilamente. Nós usamos inclusive Gira, ok? Então vamos conhecer o Gira. Olha só, o Gira é uma ferramenta também muito interessante que muitas organizações estão optando entre o Trello ou o Gira. Por quê? Porque ambos têm ali muita eficiência no que eles ofertam e são duas ótimas ferramentas também nesse contexto, nesse aspecto. E a gente vai conhecer então agora cada uma delas e entender melhor como aí elas funcionam. Então, dando início aqui, o Gira hoje ele se posiciona como, segundo aqui a corporação que deu início a esse pensamento, a essa ferramenta, ele é uma ferramenta de desenvolvimento de software de um sistema usada por equipes ágeis, voltadas para metodologias Lean, ou seja, metodologias que visam aí a facilitação e a agilidade, eficiência nos processos, ofertando bons
produtos de um projeto. Ou seja, eu tenho uma metodologia ágil, os meus processos são muito eficientes e eu entrego bons produtos para o meu projeto, que a gente sabe que tem o produto do projeto, aquilo que o projeto oferta. Então eu sei entregar bons produtos de um projeto, ou seja, os meus projetos são bons. Por quê? Porque você aplica ferramentas, como também o Gira. Vamos entender mais? Vamos lá? Olha só. Então, apresentando diferenciais, o Gira apresenta diferenciais em relação a outras ferramentas, como o Trello e como a ferramenta Asana. Então, essas últimas, Trello e Asana, enfatizam propostas de valor como organização, enfatizam o intercâmbio de conhecimento e de produtividade, embora também sirvam aí para projetos de desenvolvimento de softwares baseado em metodologias ágeis, mas não é o forte destas ferramentas. Então eles não se posicionam desta forma, eles focam mais em entregar ali os projetos e facilitar a comunicação e andamento do projeto entre todos os envolvidos. Então, apesar do posicionamento do Gira ser focado no desenvolvimento de softwares, ele também atende projetos de marketing e de RH, recursos humanos, ampliando as possibilidades de utilização numa organização. Então, ele é voltado para o desenvolvimento de softwares, como, por exemplo, grandes sistemas de empresas, sistemas de logística, sistemas financeiros, sistemas de alta inteligência, mas também ele pode ser utilizado no marketing, nos recursos humanos, e ele então tem esse plus, esse a mais, esse diferencial, você pode aplicá-lo também dentro da organização com foco em softwares. Continuando, olha só, história então do Gira para a gente entender melhor de onde ele surgiu, profa, de onde essa ferramenta veio, para onde ela vai, como sobrevive, eu quero saber, então vamos conhecer. Ele pertence à companhia Atlassian, que em 2017 também incorporou o Trello. Olha só, ele é irmão do Trello, que coisa! Essa companhia, foi criada pelo Mike Cannon-Brookes e pelo Scott Farquhar, nome diferente, quando ainda estavam lá na Universidade de South Wales. O que acontece aqui? Ele foi ali em 2017, pertence a essa organização, o diretor ele pertence à Atlassian desde 2017 e incorporou o Trello. O que acontece aqui? O Gira Service Desk, que é um apoio, ele foi idealizado no Shipley e foi incorporado à suíte de ferramentas da companhia em 2013. Então, ele começou ali a ter um suporte técnico caso alguém tivesse dificuldade. Então, hoje, o software Gira, ele tem mais de 65 mil clientes ao redor do mundo. Ou seja, bastante cliente, né, pessoal? Ele contribui com a gestão de projetos de equipe de serviços financeiros, equipes de varejo, do próprio software, de softwares também dentro das empresas, de tecnologias, automotivo e também os governamentais e os sem fins lucrativos neste contexto. Então, ele foi aqui desenvolvido tendo como princípio o manifesto ágil, ou seja, metodologias Lean. E ele dispõe de uma série de funcionalidades que vão ter ali metodologias baseadas em ágil, Lean, ou seja, aquelas que basearam o Scrum, Kanban e aquelas também que são mistas. O diferencial do Gira são os quadros personalizáveis do Scrum, que permite integração, comunicação, transparência entre todos os membros da equipe que está trabalhando ali e tem o mesmo foco. Então isso, as entregas se tornam muito mais incrementais e também interativas. Como que ele funciona? Ele tem ali os Scrums, que seria, desculpe, os Sprints, a professora confundiu. O que seria o Sprint? Ele é o tempo pré-determinado para cada atividade acontecer dentro ali do Gira. Então, ele faz esse acompanhamento através dos sprints, que muitas vezes o Trello e o Asana fazem através dos boards, dos quadrinhos ali de atividades que tem os cards dentro. Aqui, no Gira, é feito através dos sprints. Retomando. Então, vamos lá. São os períodos pré-determinados de tempo para realizar o incremento dos produtos que vão permitir o seu lançamento. Tem também as listas de pendência, aquilo que ainda tem que ser feito, a história do usuário, que são os elementos do backlog, da minha listinha de itens a serem inseridos no meu produto,
que podem ser salvos como histórias referentes à experiência do meu usuário, que vai fazer linkagem e vai ter sentido para o meu cliente. Item como tarefas, necessidades, informações, o Epic, que pode ser considerado uma grande história aí, né, do usuário. Em português significa épico, algo épico, que vai ser fragmentado em pequenas histórias, vai fazer toda a diferença para o meu cliente. E por fim, Raya, que é a categorização de elementos no painel de acordo com vários critérios. Então, vamos entender aqui a funcionalidade de cada um deles, olha só. Temos a funcionalidade dos itens, que vai rastrear as histórias do meu usuário, os quadros, que podem ser baseados no Scrum, no Kanban, que vão ser a representação visual do meu trabalho em andamento, que está sendo acompanhado e tendo seu status ali de atualização. Os relatórios, que vão ser a identificação dos entraves de desenvolvimento, do planejamento, o hub da versão, que é o item ali que funciona como um centro de lançamento, a lista de pendência, que é o que ainda tem que acontecer, repositórios Git, que vai ser a interação com o serviço do repositório do próprio código do sistema, do software, sinalizador de recurso, que vai liberar um novo código aí para um grupo de clientes, para eu avaliar, entender problemas na versão inicial antes de liberar para todos. O backlog do projeto, visualizar as tarefas pendentes, roteiro para exibir a visão estratégica da minha equipe, painel de projeto, que é a base inicial onde eu posso rastrear os itens, permissões personalizáveis para que os administradores possam saber o que está acontecendo, e app para dispositivos móveis, que é para gerenciar todo o giro e saber o que está acontecendo ou não dentro do meu projeto. E aqui eu consigo aplicar e entender tudo da melhor maneira possível e as suas funcionalidades. Utilizando o Gira, como eu consigo aplicar esta ferramenta que me auxilia muito nos projetos voltados ao marketing digital? Essa ferramenta tão utilizada na atualidade e que está sendo tão difundida e aplicada em empresas que trabalham com alta tecnologia, com softwares, com os avanços tecnológicos também da comunicação, com a internet, que estão sempre atentas a este meio evolucionário. Que chique! Como a gente consegue utilizar essa ferramenta, profa? Olha só no quadro. Então, a gente tem aqui a nossa ferramenta, o Gira. Como que a gente vai conseguir usá-la? Como que a gente vai conseguir entendê-la melhor dentro deste contexto, deixando-a muito mais fácil para que eu possa entender, para que eu possa saber aquilo que está acontecendo. Então, vamos lá. A gente tem que saber que o Gira é uma ferramenta mais complexa do que as outras, como o Trello e como o Asana. E ela é criada para atender principalmente desenvolvedores de softwares, mas ela também pode ser utilizada para projetos mais simples. Logo, para a gente conseguir fazer isso, a gente tem que seguir 6 etapas descritas abaixo. Então não pense que o Gira ele é só para grandes empresas, só para empresas muito complexas, com softwares, com BI, né, o Business Intelligence, com coisas muito avançadas. Não, pode utilizar também para projetos mais simples, mas o segredo é entender como essa ferramenta funciona e você ver como ela se aplica na sua realidade e nos seus projetos, nos projetos da sua empresa. Então, para isso, a gente tem que seguir algumas etapas importantes para você, tirar isso de letra. Eu vou te mostrar agora. Vamos lá? Temos aqui, primeiramente, que criar um projeto. Então, a gente vai solucionar o botão no campo superior direito, lá da nossa plataforma do Gira, que você encontra ela nas redes, né, na internet, e você vai responder algumas perguntas à própria ferramenta, que vai te ajudar a orientar toda a sua criação. Então, aqui é o começo da mudança. Vamos aprender a mexer no Gira. Então, aqui ele te pergunta, recomende um projeto. Então, pede para você responder algumas perguntas e, com base nas suas respostas, a ferramenta vai sugerir um tipo de projeto adequado para você e adequado ali para a sua equipe dentro desse contexto. Ou seja, a ferramenta já te ajuda. É você respondendo ali, ela já vai moldando para você saídas. Então, ela te ajuda a configurar o seu próprio Gira. Então, ela vai perguntar se você conhece, se a sua equipe conhece, se vocês trabalham, com que trabalham.
e qual é o cronograma para terminar aquilo. E vamos respondendo isso e aqui apertar próximo. Então, o segundo passo, o segundo momento é selecionar o template. Aqui você vai escolher qual é o melhor template no dashboard aqui para a sua empresa. Então, o Gira ele vai oferecer configurações padrão concebidas de acordo com os tipos de projeto e as necessidades que você vai possuir, que você vai responder ali naquelas perguntas anteriores. Isso vai permitir a sua configuração de maneira mais rápida. Então, daí você vai escolher o template. Pode ser o de última geração, pode ser o baseado no Kanban, bem clean, muito útil. Ou também baseado no Scrum. E olha aqui o sprint do Scrum, já está aqui de olho, já está aqui aparecendo para você. Terceira etapa, a gente vai então configurar algumas colunas aqui para deixar tudo bem organizado. Então aqui no Gira nós vamos pensar nas colunas. Embora seja possível realizar uma série de configuração nesse painel, a gente tem que começar pelas colunas. E cada coluna vai refletir uma etapa que vai compor o processo dos nossos trabalhos a ser ali seguido, guiado e realizado pelo time do projeto, para o nosso projeto de fato acontecer, entregar um produto. Então é importante primeiro estabelecer esse processo e aí configurá-lo. Então a gente tem que pensar antes e daí alimentar o Gira. Depois, na quarta etapa, a gente cria um item e é nessa etapa que você vai especificar as tarefas do projeto e deixar tudo bem claro. Quinto passo, convidar a equipe. Depois de estar lá tudo bem bonitinho, colocadinho, você chama a equipe que você já conversou anteriormente, já planejou, você alimentou tudo no Gira e convidou a sua equipe. Então, com o projeto devidamente configurado e alimentado ali no Gira, você vai convidar os membros e vai conseguir trazê-los através do e-mail de cada um. Sexta etapa, a gente então vai avançar aqui o trabalho, ou seja, essa etapa vai depender da especificidade de cada projeto. Se for o projeto Scrum, é hora de iniciar um sprint, por exemplo. Então você coloca aqui o seu projeto, o sprint que está ativo. Aqui você coloca os itens pendentes, o que está em andamento, o que já foi concluído e você vai salvando aqui. Você pode então criar mais projetos, você pode administrar, você pode compartilhar, você então vai ter acesso aqui dentro do Gira e vai chamar as pessoas que estão inseridas neste projeto. Vocês podem perceber que nas ferramentas de auxílio ao marketing digital, aos projetos voltados para o marketing digital, o dashboard, o layout das ferramentas, ele é muito clean, como o do Gira. Por quê? Porque é através disso que fica a facilidade para você entender o que está acontecendo, o andamento daquilo, os responsáveis, o cronograma, só batendo o olho. E isso facilita muito a vida e faz com que nós possamos ganhar tempo. Retomando. Olha só, então um dos principais diferenciais do Gira é a possibilidade que ele oferece para a gestão de projetos digitais, utilizando as metodologias ágeis. Ele permite criar um painel, selecionar aquele que mais se adequa ao seu projeto, podendo ser Scrum, Kanban ou trabalhar nas metodologias ágeis. O painel Scrum ele vai ser para time que tem entrega regular, organizada em ciclos, que são os sprints. Já o Kanban ele vai ser semelhante aos primeiros, é o painel Scrum, mas ele se adequa à equipe que controla o volume de trabalho de um backlog, de uma lista ali de pontos que devem ter no meu produto, num fluxo contínuo. E os painéis ágeis são adequados a profissionais que estão começando na metodologia ágil, que desejam uma configuração mais simples, mais flexível. Uma vez escolhido o painel, a próxima etapa é, enfim, configurar o seu quadro e aplicar o Gira. Nesse momento é importante compreender como trazer o Asana e a ferramenta de auxílio a projetos voltados para o marketing digital, Gira. São essas duas ferramentas que nós temos aqui que compreender como elas devem ser trazidas para o mundo cotidiano, da nossa vivência diária e aquilo que nós realizamos dentro do nosso dia a dia, dentro do nosso trabalho e como aplicá-las e colher os benefícios dela. O porquê que elas são tão importantes. Então, através de uma atividade, um exemplo mais prático, a gente consegue fazer a ponte entre a teoria e a prática e entender o quanto ela pode nos ofertar, inclusive no mundo que nós vivemos.
capitalista, de muita comunicação, muita agilidade, muita eficiência, muita concorrência, tudo muito rápido. E essas ferramentas salvam uma vida. Vamos lá? Aqui nós temos que conhecer cada uma dessas ferramentas através da nossa atividade. Então, como que isso vai funcionar aqui neste aspecto? Primeiramente, a gente tem que pensar como resgatar, olha só um projeto já surgindo, um resgate, olha que legal. Como resgatar a motivação da equipe de desenvolvimento de software. Como criar um produto que tenha valor para o público-alvo e tenha o reconhecimento e a satisfação do meu cliente. Olha só, tem uma árdua tarefa aqui. Então, o que vai acontecer? O cenário é desolador. Há 9 meses, um aplicativo de serviços ele estava sendo desenvolvido e não foi finalizado. O cliente ficou muito frustrado. E a empresa dependia desse faturamento que o cliente pagaria a ela para poder sobreviver. Aquele período de dificuldade, ainda que o prejuízo até então fosse evidente. Olha só, não entregou para o cliente o aplicativo, o cliente ficou frustrado, a empresa precisava daquele valor, daquele pagamento, e isso não aconteceu. O que será que estava acontecendo nesse momento? O que faltou? Qual foi ali o fator motivação que não aconteceu? O que a gente pode aqui ajudar essa organização a entender melhor e buscar melhorias? Vamos lá? Num primeiro momento, aqui você percebeu que ficou muito claro para você que a metodologia tradicional que estava sendo aplicada àquele projeto já não estava funcionando. E apesar da organização estar muito acostumada a ela, o time se dispunha a trabalhar de outra maneira. O time também queria mudar, queria ajudar, queria crescer e queria que o projeto fosse finalizado a contento, para o bem da organização, do cliente e também, não é mesmo, do trabalho de cada um deles. Então você, sabendo, ciente de que diversas empresas no mundo, independente de serem ou não de tecnologia, estavam apostando em metodologias ágeis, sobretudo no Scrum. Você sugeriu, propôs conduzir o projeto ali do aplicativo baseado nesse novo método. E a solução foi bem acolhida, porque eles estavam sedentos de uma motivação e de algo para fomentar a mudança, tanto internamente quanto pelo cliente que estava frustrado ali sem receber o seu aplicativo. O que aconteceu aqui? Você vai sanar a vontade e necessidade de dois pontos, duas situações. A situação do cliente e também a situação ali da organização. Por quê? Porque a organização está tendo dificuldade de entregar aquele projeto a tempo. O cliente está ficando frustrado. Ela vai perder o cliente vai ficar frustrado cada vez mais por não ter o produto e ter esperado todo aquele tempo. E a organização também, além de estar frustrada por não entregar, não vai receber. Muitas vidas, muitas pessoas trabalham ali. Risco. A gente tem sempre que respeitar e fazer o melhor. Você viu essa necessidade e quer ajudar. Você falou então, metodologias ágeis. Vamos lá? Olha só. Então, para fazer esta mudança, o que a gente vai ter que fazer? Reuniões de alinhamento então foram realizadas, já de acordo com os princípios ágeis. Você defendeu a implementação de uma ferramenta de gestão que permitisse aos profissionais envolvidos no desenvolvimento do aplicativo o quê? Permitiu que eles pudessem visualizar o que ia ser feito, o que estava sendo feito, o que já fora concluído. Olha como isso facilitava. Todos estavam ali trabalhando em conjunto, utilizando um board para ver as atividades de cada um e o andamento. Todos foram muito receptivos e não havia dúvidas para você. O Gira ia ser a ferramenta que ia melhor atender esse projeto de desenvolvimento desse software, desse aplicativo para o cliente. Uma vez que a metodologia ágil implementada ali dentro do Gira era o Scrum. Então, este era um dos principais diferenciais dessa ferramenta, a possibilidade de atender todas as etapas inerentes ao Scrum. Então, a ferramenta que ela foi devidamente configurada, considerando as áreas que ainda estavam pendentes, o backlog a ser realizado para finalizar o projeto.
Cada membro recebeu acesso para poder acompanhar, atribuir os status às tarefas nas quais cada um era responsável. E na condição de Product Owner, de líder ali, você geria os sprints, os ciclos de forma semanal e também estava ali mobilizando a todos as reuniões semanais, melhor dizendo, com também o cliente, onde o cliente sabia o que estava acontecendo, acompanhava a evolução do desenvolvimento do próprio aplicativo, que fez toda a diferença para o cliente. Então, o que aconteceu aqui? O intercâmbio de conhecimentos que a ferramenta permitiu que acontecesse, a transparência de todos os envolvidos, a dinâmica ágil trazida para o projeto inaugurou uma nova fase da agência, que diante da satisfação dos colaboradores e também do cliente, adotou a metodologia ágil, mais lean, mais rápida, mais eficiente. Não mais como paliativo, só para tampar o sol com a peneira, num projeto que deu problema, mas como cultura da empresa. Aquilo foi tão bom, aquilo foi tão positivo para essa organização que agora ela quer isso como rotina. Ela não quer que seja só um tapa-buraco, ela de fato viu os benefícios ali da ferramenta aplicada. Então ela viu que aquilo era bom e que ela deveria utilizar no seu dia a dia e trazer os benefícios ali colhidos, provindos dessa ferramenta. Todo mundo trabalhando em conjunto, todo mundo sabendo do andamento do projeto, o cliente estando ali sempre sendo avisado, informado do andamento do próprio aplicativo, todos trabalhando com muita organização e eficiência, entregando ali o que era necessário para o projeto ser finalizado. E assim temos a aplicação das ferramentas na vida real. Agora temos o nosso momento de interação e eu pergunto para você: você aplicaria o Gira na sua empresa? Por qual motivo? Vou deixar aqui um momento para que você possa refletir, mas também aproveite para mandar suas dúvidas, suas colocações. A Profa está sempre aqui atenta, junto com o André, que está aqui acompanhando. O Profa está vendo aqui o nosso chat. Aproveite para participar, traga suas dúvidas, traga suas colocações sempre e também a interação. Então, retomando, olha só a colocação que eu trago. Você aplicaria o Gira na sua empresa? Por quê? Pense, reflita e traga aqui a sua participação. Vou deixar um minutinho para você pensar, também para trazer suas dúvidas e já já eu retorno. Aproveite e participe.
Então, retomando aqui do nosso momento de interação, olha só a colocação que eu trago para você. Você aplicaria a ferramenta Gira na sua empresa? Por quê? Com certeza você tem muitos motivos para aplicar, porque você sabe que ela pode ser utilizada na gestão de projetos e que cada projeto é único, então você pode utilizá-la também na sua organização. Por quê? Porque ela vai trabalhar aí toda essa metodologia ágil, voltada aí com base no manifesto ágil, trazendo muito conhecimento voltado para o Lean. Então vai trazer também intercâmbio das informações, das ideias, além de ter toda a transparência entre os colaboradores e as suas atividades. Então sim, use, abuse, aproveite dessa ferramenta voltada para os projetos de marketing digital, que é o Gira. Já chegamos ao final da nossa aula, passou tão rápido, nós tivemos tantos conhecimentos importantes, nós conversamos sobre o Trello, conversamos sobre o Asana, a ferramenta Asana, conversamos também sobre o Gira, então hoje nós temos só coisa boa e muito útil para recapitular. Lembrando que é importante que você compreenda como essas ferramentas auxiliam a gestão de projetos voltadas para o marketing digital e que ajuda para que as organizações possam se posicionar melhor, ter vantagem competitiva, cumprir com seus compromissos, honrar seus compromissos frente aos consumidores, ter um melhor posicionamento da marca, por exemplo, e aplicar qualquer tipo de projeto, dos mais complexos aos mais simples, dos projetos voltados para o comercial, para o varejo, para o financeiro, para o marketing, para questões de software, para questões de recursos humanos. Fique à vontade para utilizar essas ferramentas que são tão ricas, tão importantes e valem tanto a pena para aplicarmos no mundo atual, que é totalmente globalizado, no mundo atual que vivenciamos, que é tecnológico, inovador, cheio de informação, voltado para o mundo digital, o mundo online, conectadíssimo, onde tudo acontece no piscar de olhos, muito rápido. Então aproveite e traga também metodologias mais ágeis para a sua organização, para a sua empresa. Então utilize, aplique de fato as ferramentas voltadas para o marketing digital. Prof, se eu não trabalhar com marketing digital, não tem problema, utilize ela para os projetos e veja como as metodologias ágeis, muito mais rápidas, fáceis, facilitam. Utilize as ferramentas digitais que nós possuímos voltadas para o online e traga também para a sua empresa, para onde você trabalha, para a empresa que você possui, para você não ter empresa, trabalhe sozinho. Não tem problema, utilize essas ferramentas, eu garanto que vai facilitar e muito as rotinas administrativas, os sonhos que você quer realizar, os objetivos que você quer conquistar. Então não perca tempo, aplique. Hoje você teve aí como aprender, conheça mais essas ferramentas, utilize, né? Elas são gratuitas, muitas delas têm a versão básica gratuita, então entre, faça ali um cadastrinho, vai entendendo, vai famoso fuçando, né? Conhecendo, utilize como base a aula que nós tivemos aqui, tão rica de conhecimentos, e vá aprendendo e ficando eficiente e testando aqui as teorias aprendidas na prática. Aproveita, não perca essa oportunidade, aproveita que a aula está fresquinha, vai lá e aprende, veja aqui a nossa aula, veja todos os dashboards, as imagens que a profa deixou, aproveita. Então, indo ao quadro, o que a gente conversou? Mais ferramenta de marketing digital voltadas para projetos. Então hoje a gente conheceu o Trello e toda a sua facilidade. Conhecemos também o Asana, não é mesmo? Asana ou Asana. E também o Gira. Essas três ferramentas mostrando como elas são ágeis, como elas são práticas, como elas são fáceis. O Gira principalmente voltado para as metodologias ágeis. O Trello e o Asana voltada para facilitação do entendimento dos projetos aplicados aí aos mercados mais inovadores e também envolvidos com o marketing digital. Leia sempre o seu material, venha preparado para a nossa aula, traga sempre suas dúvidas, cuide de você, cuide de quem você ama. Nós já estamos na nossa terceira aula, então aproveite e participe. Bons estudos a todos sempre, nós nos vemos numa próxima.